Fala meus amigos, saudações vascaínas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias sobre o nosso clube de regatas Vasco da Gama. Se for a sua primeira vez aqui no canal, eu já conto com a sua inscrição. É muito importante você se inscrever para a gente alcançar mais vascaínos e o canal ficar cada vez maior aqui na plataforma, tendo mais voz e mais importância aqui no YouTube. Se você me assiste aqui todos os dias, muito obrigado, o seu like também é muito importante, aliás, é essencial para o vídeo ser divulgado aí para mais vascaínos. Bom, hoje a gente vai falar sobre um assunto aí que mexe com o torcedor, né? Reforma de São Januário, fundo de investimento, reforços, é tudo que o torcedor quer saber. E o presidente do clube, Alexandre Campelo, deu entrevistas e declarações falando exatamente sobre isso. Se eu me empolguei? Não. Zero. Não me empolguei nada, não me empolgo com nada que este presidente aí que está à frente do Vasco da Gama fala, mas como ele é o presidente do clube e tem voz, a gente tem que conversar e repercutir aqui. Então eu vou tentar resumir e passar para vocês as ideias de Alexandre Campelo. Beleza? Vai rodar a vinheta, depois da vinheta a gente conversa. Bora lá, meus amigos, semana agitada em São Januário, né? A semana começou com aquela história de Yaya Touré, leva esse ano assinado com Yaya Touré, depois a coisa desandou, né? O acordo foi encerrado, podemos dizer assim, e Yaya Touré não quis ir para o Brasil, cancelou o contrato com o candidato Levenciano, gravou um vídeo depois pedindo desculpas tanto ao Leven quanto ao Botafogo. Isso aí foi uma doideira só, coisas do noticiário do Vasco da Gama. E ontem a expectativa era do Vasco voltar a treinar, né? O Vasco queria voltar aos treinamentos em São Januário, treinamentos presenciais ali com os atletas. Na tarde de ontem isso não aconteceu, foi adiado, deve acontecer nos próximos dias, o Vasco deve retornar o treinamento. Foi adiado porque os testes que os jogadores fizeram ainda não estavam prontos. Alguns jogadores até testaram positivo para a Covid-19, o próprio presidente Alexandre Campelo confirmou essa informação, mas a tendência é que o Vasco deva voltar aos treinamentos aí nos próximos dias. Mas o que a gente vai comentar nesse vídeo de hoje aqui é sobre reforma de São Januário, um fundo de investimento, salários atrasados no clube e reforços para a temporada, até porque o Vasco tem um time aí muito fraco, né? O time do Vasco não é à altura do clube e se o futebol realmente voltar, com certeza esse elenco aí vai passar muito sufoco no Campeonato Brasileiro. Enfim, o presidente do clube, Alexandre Campelo, deu uma entrevista aí para o canal do Nicola. Essa entrevista foi anteontem, se não me engano, e falou abertamente sobre todos esses assuntos. Vou até colocar alguns trechos aqui para você tirar suas conclusões também e também vou dar a minha opinião. Primeiro ele falou sobre os salários atrasados no clube, né? O Vasco tá aí praticamente sem pagar salários em 2020. Como eu disse no vídeo anterior, o Vasco conseguiu pagar uma parte para alguns funcionários ontem por conta da torcida, que a torcida fez aquela doação dos ingressos solidários, dos ingressos virtuais e conseguiu arrecadar aí cerca de R$200 mil para o clube, que pagou aí os funcionários mais humildes, né, que precisam mais. E aí o Campelo comentou sobre os salários atrasados. Bom, o presidente afirmou que deve pagar aí alguma parte do mês de janeiro já nos próximos dias ou no início da próxima semana, né? Não sei se a gente deve acreditar no que diz o presidente, mas parece que existe uma expectativa do Vasco receber um adiantamento de televisão, uma cota de televisão, alguma coisa do tipo, para poder pagar parte dos salários de janeiro para os atletas. Vamos ver, vamos aguardar se isso realmente vai acontecer. E aí o Nicola perguntou ao Alexandre Campelo sobre reforços, né? Afinal de contas, o Vasco tem um time muito fraco, um time que com certeza vai passar sufoco no Campeonato Nacional se não se reforçar, e caso o futebol volte, a gente não sabe nem como o futebol vai voltar. O Campelo deu uma desconversada, falou ali que por conta dessa pandemia, dessa paralisação, não sabe o que vai acontecer, até citou os salários atrasados nessa fala. Por incrível que pareça, essa fala dele foi até sensata, vai rodar aí para você acompanhar, mas ele meio que deixou claro que no momento não pensa em trazer reforços para o Vasco da Gama. Roda aí. Então, a ideia era trazer talvez 2 ou 3 reforços, mas acho que isso, não só o Vasco, acho que todos os clubes precisam repensar a respeito disso. É difícil você pensar em reforço quando você não está conseguindo pagar em dia o salário.
e quando você ainda não tem um entendimento completo do que vai representar essa economia, essa pandemia na economia do clube e do país. Então, o futebol vai retomar em junho, em julho, em agosto. Quanto tempo mais vai ficar parado? Qual o impacto dessa paralisação? Então, a gente precisa ter responsabilidade, analisar com calma, para só aí, então, fazer os movimentos que, porventura, a gente venha fazer. Bom, se na fala dos reforços aí o presidente até falou coisas sensatas, ele também foi perguntado aí sobre reforma de São Januário e acabou dizendo que existe sim um plano para poder renovar São Januário, um fundo de investimento, falou em fundo de investimento lá de fora, para poder reformar São Januário, colocar São Januário aí para 45, 44 mil torcedores. Isso é um sonho antigo, né, do torcedor do Vasco, de ver São Januário modernizado. Alexandre Campelo disse aí que estava trabalhando para poder trazer um fundo de investimento e reformar São Januário, mas a paralisação por conta do coronavírus acabou aí adiando os planos do presidente Alexandre Campelo, mas quando a coisa começar a voltar ao normal, quando as coisas se normalizarem, ele acredita que essas conversas aí também voltarão a acontecer e que está confiante sim de que vai conseguir um fundo de investimento para reformar São Januário. Então roda aí as palavras do presidente Alexandre Campelo e depois você me diz se você acredita no que ele diz ou não. Entendo que é fundamental para o clube ampliar São Januário e modernizar. Isso é fundamental para as pretensões, porque hoje a arrecadação com bilheteria e com o estádio moderno ela cresce muito, mas mais do que isso, cresce também com publicidade e patrocinador, porque você precisa ter um ambiente confortável, com camarote, com tudo para você fazer essas ativações, para você ter essas trocas. São Januário hoje não oferece isso. Mais do que isso, São Januário hoje não comporta nem se disputar o Campeonato Carioca fazendo clássico, porque a gente precisa de ter divisão de torcida e a polícia não permite isso lá porque tem uma dificuldade de setorizar o estádio. Então é fundamental para as pretensões do Vasco ter um estádio ampliado e moderno. Isso é fundamental. Eu entendo que 40 e poucos mil, 43, 45 é o tamanho ideal, porque você consegue equilibrar custo de manutenção e retorno financeiro. Tá. Nós modelamos todo o projeto, inclusive a parte financeira, começamos a conversar com alguns investidores, conversamos com um investidor, um possível investidor, um fundo, através de um empresário de Portugal e de um outro aqui no Brasil. As conversas estavam caminhando muito bem. Paralelamente, contratamos um grande escritório para fazer a due diligence, para que a gente pudesse montar um fundo de investimentos. E aí, obviamente, com essa pandemia, isso ficou prejudicado, mas a gente continua trabalhando, em ritmo menor, mas continua trabalhando. O senhor tem esperança que ainda até dezembro, até o fim do mandato do senhor, exista alguma novidade em relação aos investidores ou é difícil? Olha, eu acho que pode ter, vai depender muito de quando vai começar a liberar, né, a movimentação e tudo mais em relação à pandemia, mas eu tenho expectativa, sim. É isso, foi isso aí que disse Alexandre Campelo, disse que estava aí conversando com o fundo de investimento para poder reformar São Januário, colocar São Januário aí para 44, 45 mil pessoas. Você acredita? Deixa aí nos comentários, a sua opinião é muito importante, comenta aí. Você acredita no que disse o presidente do Vasco? Se você acha que é possível ele fazer isso acontecer? Eu, sinceramente, aqui prefiro não me iludir. Não acredito em nada aí que Alexandre Campelo fala. Já está aí 3 anos à frente do Vasco da Gama, não conseguiu nem recursos para pagar o salário. Imagina recursos para poder reformar São Januário. Eu acho muito inviável. Mas, como aqui é um canal de notícias do Vasco, né? A gente tem que publicar, a gente tem que comentar e também dar a opinião sobre o assunto. E é isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. Deixa seu like. Se inscreva no canal também, que é muito importante. E tamo junto. Saudações vascaínas e mais uma vez é muito importante você renovar o seu plano de sócio torcedor. Eu vou colocar o videozinho aí com passo a passo para você renovar o seu plano de sócios, se você puder, se esse dinheiro não for te fazer falta. Beleza? Tamo junto. Saudações vascaínas. Assista o vídeo que tá muito bom. Até a próxima. Fui.